Então, pessoal, começando, o assunto dessa talk é a ideação de produto, né? Existe um passo em design thinking que é a ideação, mas não necessariamente é uma ideação voltada a produto, às vezes muito é design, mas pode ser aplicado para produto também. Mas eu queria destacar que aqui a gente vai estar falando do upstream. O que é o upstream? É antes de botar a mão no código. Então, é toda a identificação de um problema, a priorização desse problema, a divisão desse problema em probleminhas menores para ser resolvido, a parte de achar uma solução para aquele problema, e até isso, a parte da solução já começa a envolver engenharia ou desenvolvimento em ver viabilidade técnica, fazer sizing, fazer toda uma pré-análise antes de começar a executar. Então, só dando aqui um breve resumo da minha carreira, eu comecei a carreira como QA, fiz todo o curso de QA na HP, que eu falo que eu comecei como testador, depois fui analista, engenheiro de testes, escrevendo frameworks de automação, depois virei QA Lead, QA Manager, saí da HP, fui para a Dell. Para a Dell eu fui para uma startup, da Dell eu fui para uma startup na Alemanha, onde eu comecei a migrar para produto, porque basicamente não tinha um time de produto, não tinha product owner, tinha um time de design que fazia protótipos, que fazia solução, e quando pedia para o pessoal de dev implementar, rolava um desentendimento entre o que era esperado e o que era feito. Eu, como QA, acabava sofrendo bastante com isso e acabei entrando no meio do caminho lá entre design e desenvolvimento como Product Owner. Voltei para o Brasil, de novo na Dell. A Dell é um karma meu, assim, de tempos em tempos eu acabo lá. Da Dell eu vim para a Amazon, e da Amazon para o Nubank. Digo vim porque eu saí de Porto Alegre e vim para São Paulo. Então, Amazon e Nubank já. Nubank é 1 ano e meio, mais ou menos. Onde no Nubank eu sou Product Lead das ferramentas de CX. CX é Customer Experience, então cada vez que vocês tentam entrar em contato com o Nubank, se vocês gostam, crédito para mim. Se vocês não gostam, a culpa não é minha. O que acontece é todas as ferramentas que os clientes acessam, então chat, telefone, e-mail. Agora teve um grande lançamento, não sei se vocês perceberam, sobre o canal de Libras, então um grande push em relação à acessibilidade. E todas as ferramentas internas e a coleta de métricas e geração de dados de satisfação de cliente, de utilização do app do Nubank, o que o cliente está fazendo. Então, todo esse Customer Experience Lifecycle, eu sou Product Lead. Indo então para o que é o fluxo de produto. Produto ele é dividido em 4 etapas macro, que começam com a definição de um problema, o discovery. Normalmente, tá, e eu vou focar nesses dois, tá? Por isso que tá essa linhazinha pontilhada, porque depois a questão de entrega e de monitoramento, acho que monitoramento a gente não vai acabar entrando, mas acho que a entrega, eu acho que vocês vão focar bastante no hackathon, né? Mas eu acho que entender esse fluxo de produto pode ajudar vocês a priorizar o que vocês vão fazer no hackathon. Então, assim, são 4 etapas. A parte de ideação ou a parte de upstream são considerados esses 2 itens aqui, que muitas vezes são chamados só de discovery. Mas o discovery ele é a descoberta de uma solução, baseado em um problema. Então é importante ter essa distinção, porque são etapas bem diferentes. Então, se a gente fosse pensar num storytelling aqui, como se isso fosse um gibi, um quadrinho, começa descobrindo qual é o problema que tu quer resolver. Existem várias técnicas para isso, tá? E a gente vai passar por algumas. Achei o problema, tem um tamanho do problema, vou para o próximo. Qual é a solução? Qual é a melhor solução? Quais são as soluções possíveis para aquele problema? Às vezes é nesse tom, né? Existem 1001 soluções para aquele problema. Mas tu tem que entender que precisa priorizar. Então, assim, existem depois vários frameworks, várias técnicas para priorização. Uma bem conhecida, que é bem usada, é fazer aquela matriz que tem ali complexidade e valor. Quanto maior a complexidade,
e menor o valor, basicamente fica mais à esquerda dessa matriz e tu não foca naquilo, mas uma solução com uma menor complexidade e um maior valor agregado acabam sendo priorizadas. Também não vou focar muito nisso, assim, que é basicamente o meio, né, entre o discovery e a entrega. Quero ajudar vocês aqui a fazer um mini processo de definição do problema e discovery de soluções, tá? Então, é basicamente nisso que a gente vai focar. Dúvidas, por favor, chamem a No ali para encher ela de texto para ela organizar depois. Indo então para uma definição de um problema ou de oportunidade. Tu tem que avaliar todos os teus problemas e ter um critério para compará-los. É muito difícil tu comparar, e eu já passei diversas vezes por isso em rounds de priorização. Chega alguém com este problema traz tanto de dinheiro, este problema vai trazer mais clientes, este problema, ou melhor, a resolução desses problemas, né? E a resolução deste outro problema vai melhorar a UX do produto. Então tu tem 3 coisas difíceis de comparar. Tu tem que ter um critério. Então normalmente são usadas matrizes de priorização, são usadas técnicas para identificar se aquele produto, se aquele problema vale a pena ou não ser resolvido. Tá? Uma forma fácil de ver se tu tem realmente um problema ou não é responder essas quatro perguntinhas que estão na tela. Assim. Qual é o objetivo de negócio? Então, assim, se a gente fosse pensar, não vamos nem pensar em produto de software, tá? Eu tenho uma pastelaria. Qual é o meu objetivo de negócio? Vender 500 pastéis por dia. Beleza. Quais são os resultados esperados? Que eu tenho uma margem de 40% em cima de cada pastel e que eu tenho um lucro estimado de, sei lá, 200 mil no final de um ano. É uma pastelaria top. Assim. Qual é o cliente? Tenho, sei lá, vou pegar aqui o funcionário de uma multinacional que é perto da pastelaria e tem que almoçar. Almoçar pastel não é muito saudável, mas vamos pegar esse público-alvo, que eu acho que eu me encaixaria. Qual é o problema do cliente? Existem vários, vamos pensar em alguns. O cara que está almoçando, ele quer que o pastel seja feito rápido, então ele não quer muita demora no atendimento ou muita demora na entrega do pedido dele. O cliente esse cliente que a gente identificou que come pastel no horário do almoço dessa multinacional, ele não pode sujar a roupa, então tem que ser um ambiente bacana, que ele tenha ali guardanapos, que ele tenha tudo que ele precisa para não se lambuzar todo durante o almoço. E ele precisa de um espaço para lavar as mãos depois, antes de voltar para o trabalho. Lavar as mãos, escovar os dentes, etc., antes de voltar para o trabalho. Então, tem 3 problemas muito distintos. O que tu faz com isso? Tu começa a procurar o que vai atender melhor ao objetivo de negócio. Então, assim, eu oferecer um banheiro vai fazer eu vender a minha quantidade esperada de pastéis por dia? Vai aumentar a minha margem? Vai diminuir a minha margem? Não. Eu ser mais rápido para entregar o pastel e para atender o cliente vai aumentar o meu volume de pastéis por dia e vai aumentar a minha margem? Sim. Então eu vou focar neste problema. Então daí tu começa a montar uma frase para montar de novo um storytelling de baixo para cima. Tu começa de cima para baixo e monta um pitch ali, se for usar o que foi falado antes, baseado de trás para frente. Então, assim, qual é o problema do cliente? Para clientes que querem atendimento e serviço rápido, para os clientes que querem almoçar e trabalham em empresas multinacionais que esperam um atendimento e um serviço rápido, vamos aumentar a produção em 32%, para conseguir atingir o número de vendas de 500 pastéis por dia
e então atingir o objetivo de conseguir faturamento, lucro de 200 mil no final do ano. Então tu começa de cima para baixo, volta de baixo para cima e tu tem quase que uma missão do teu produto ou uma missão do teu projeto. Se tu não consegue responder isso rapidamente, no hackathon eu diria para vocês não gastarem 1 hora nisso, tá? Talvez 15 minutos. Se vocês não conseguirem essas respostas, vocês estão criando uma solução para um problema que não existe. E esse é um problema muito comum em desenvolvimento de software ou em desenvolvimento de produto, tá? Por quê? Porque normalmente as priorizações são baseadas em output ao invés de outcome. E qual é a principal diferença entre um e outro? O output é aquilo que tu entrega. O outcome é o que acontece depois da tua entrega. Parece complexo, mas não é, tá? Então, assim, digamos que uma simples prática que eu tenho com os meus times de produto, por exemplo, é nunca comemorar uma entrega. Então, digamos que a gente fez uma landing page para captação de clientes do Nordeste. Colocar esta página no ar é um output. A gente criou uma página com um formulário de captação, com todo o Analytics em cima. Até essa página estar no ar ou até vir o primeiro cliente, não tem nenhum resultado. Só é uma página no ar. Dependendo da empresa, dependendo da cultura de produto na empresa, as empresas focam muito nisso. Assim. Faz um campo para não sei o quê, faz uma tela, faz um menu, faz não sei o quê. Basicamente fica tirando o pedido, né? O que marketing quer? Marketing quer um botão azul. Beleza, vamos botar um botão azul aqui que lança outra tela. O que operações precisa? Operações precisa de um formulário para pegar informações do cliente quando o cliente liga. Beleza, coloca lá uma tela. Mas tu nem te pergunta qual é o problema que aquilo está resolvendo e o que é o resultado esperado. Então, essa abordagem baseada em resultado esperado, em outcome, ela é muito mais sadia para o negócio ao médio e longo tempo. Porque talvez tu possa fazer várias telas, mas essas telas não estarem convertendo, não estarem trazendo clientes, não estarem trazendo resultado. Então, por exemplo, aqui tem 2 exemplos. Tá? Exemplo de output. Uma tela de cadastro, um campo de CPF, um filtro. O que é outcome? Aumentar o número de clientes recorrentes, aumentar a margem de lucro, e assim vai. Tá? Então, depende muito, de novo, dos objetivos de negócio, dos objetivos do produto. E quais são as principais técnicas para identificar problemas? Uma muito utilizada é o Opportunity Assessment, em que poderia se botar uma tradução como avaliação de oportunidade ou qualquer outra tradução um pouco mais adequada, mas basicamente é tu entender como é que tu pode entregar mais valor para mais clientes, usando o mínimo recurso necessário e gerando o máximo de retorno para a empresa. Então, assim, se a gente fosse pensar lá de novo no exemplo da pastelaria, ok, como é que a gente pode acelerar? Uma frigideira maior, os pastéis não serem congelados, já comprar os pastéis prontos ao invés de montar na pastelaria? Não sei, mas tu lista todas essas oportunidades ali. Para o máximo possível de cliente. Então, assim, eu vou comprar antes os pastéis, beleza. Qual é o pastel mais vendido para eu saber qual que eu vou comprar? Mas será que todos os clientes querem pastéis fritos, não querem pastéis assados? Como é que a gente faz? Então, assim, tu faz quase que uma evolução da tua primeira hipótese. Depois vem a parte que a engenharia está muito envolvida, usando o mínimo de recursos necessários. Então, assim, quais são os serviços que já existem que a gente consegue chamar se a gente fosse transpor para o mundo de software, né? Quais são as APIs disponíveis? Tem algum third party que a gente possa usar? E depois tu vai para a última etapa, que é assim, o que gera mais retorno para a empresa de todas aquelas soluções. Então tu vai listar vários itens em cada uma das colunas e basicamente depois traçar uma linha irregular que liga os 4 ali que vão dar a tua quase que o teu plano de projeto para o produto. De basicamente o que tu vai resolver, ou melhor, como tu vai resolver o problema,
de que forma ele vai expandir o teu negócio, qual é a forma mais eficiente de resolver e o que traz mais resultado financeiro. Outra forma, que é a que eu mais gosto, tá? Por isso que eu deixei depois, e ela vai aparecer depois de novo na apresentação, é a árvore de soluções e oportunidades. Que isso acontece, tá? Tu parte do teu outcome, não do output. Então, assim, não é fazer uma tela. Não, é tipo assim, o que eu quero? Então, digamos que eu sou VP de produto do Pinterest. Qual é o meu desired outcome? Que as pessoas gastem mais tempo dentro do Pinterest, sei lá, 50% mais de tempo gasto pelas pessoas dentro do Pinterest. Existem 1001 formas de conseguir isso. Volta para aquela filosofia do Neston. Assim, tem muita forma de fazer. Então, tu vai mapear todas as oportunidades. Oportunidade 1. Oportunidade 1. Não requerer login para acessar o conteúdo do Pinterest. Oportunidade 2. Eu vou encher de fricção para o cara levar 7 horas para conseguir entrar no Pinterest, mas ele vai gastar 7 horas a mais no meu app. Então, eu estou retendo ele. Uma outra oportunidade. Adequar o Pinterest a uma interface, sei lá, de palm top, uma coisa ridícula para pegar um público qualquer. Beleza, tu vai mapeando todas as oportunidades. Daí tu vai para as soluções. Note que só agora a gente vai começar a pensar em software para fazer isso. Então, assim, como é que eu faço para não requerer login? Tá, posso ser como se fosse um website, só vai acessando, não tem controle nenhum de acesso. Posso só ter uma tela lá que depois de 3, 4 scrolls, a pessoa tem que dar algum dado para eu liberar o acesso. A outra é usar os conteúdos do Pinterest para publicar em outras redes e só trazer as pessoas. Enfim, vai pensando em soluções para isso. E a partir disso, tu vê quais são as viáveis, normalmente usando essa mesma, esse mesmo assessment, e tu parte para experimentações, que aqui seriam basicamente testes AB, dizendo assim, é melhor eu botar o login depois que a pessoa fez 3 scrolls, ou é melhor eu colocar o login direto, assim, quando ela tenta acessar? E tu vai montando isso e faz experimentos. Num hackathon, vocês provavelmente não vão ter tempo disso, tá? Mas eu recomendaria de vocês colocarem qual o outcome que vocês querem atingir, identificar pelo menos 2 oportunidades para atingir esse outcome e 2 soluções para cada um. Vocês não vão ter tempo de experimentar, mas a partir daqui, tendo 2 pelo menos soluções para cada oportunidade, com um time multidisciplinar ali, como foi falado antes, vocês vão conseguir debater e pensar qual é a solução que dá para fazer, qual é a solução que dá para fazer aqui uma coisa bem, um MVP pequeno e eficiente. Então parte daí, certo? Se tiverem dúvidas, vão mandando no chat, por favor. Daí vem o processo de discovery. Se a gente for voltar para cá, a gente vai ter identificado o nosso problema e a gente vai começar o discovery. O discovery, ele basicamente ele quer atender, ele quer diminuir o teu risco ao engajar no desenvolvimento daquela solução proposta. Então tu já vai ter mapeado algumas soluções e tu vai vir para cá com uma solução. Vou fazer tal coisa. Beleza. O cliente vai realmente usar essa tua solução ou tu está querendo empurrar alguma coisa? Acontece muito com tecnologias novas, né? Tem reconhecimento facial, daí começa a colocar reconhecimento facial em tudo. Será que o cliente realmente quer aquilo? Será que vale a pena usar aquilo? Segundo, o risco de usabilidade. O cliente vai entender como utilizar. Eu, por exemplo, assim, eu estou usando Android há anos. Assim, eu pego um iPhone e não consigo usar. É uma coisa impressionante. E às vezes acontece o contrário também. Pessoas que têm iPhone pegam um Android e não conseguem usar. Então, às vezes, quando
acontece um transporte de uma feature de um para o outro, acaba tendo essa ruptura de usabilidade. O terceiro risco é o risco de execução. E isso no hackathon vai ser muito importante, tá? Eu acho que vocês podem diminuir talvez o tempo que vocês gastem com valor e com usabilidade, mas o de risco de execução eu acho muito importante para um hackathon. Tipo assim, a gente consegue construir isso no tempo que a gente tem. E o risco de viabilidade, que de novo conversa lá com o que a gente falou antes, de assim, vai trazer benefício para o negócio, vai trazer resultado esperado. Então, isso tu consegue descobrir no Discovery. E o Discovery tem N técnicas também, é uma coisa muito, muito abrangente, mas eu vou focar em duas aqui que vão fazer um pouco mais de sentido. A primeira, e que é muito, muito usada, é tu pegar o teu problema, pegar a tua solução e colocar numa matriz CSD. CSD vem de certezas, suposições e dúvidas. Eu montei aqui um exemplinho, tá, com uma célula de telemarketing que precisa oferecer um produto novo. Ou melhor, quero montar um produto para uma célula de telemarketing nova que não existe. Que vai ser de vendas ativas, tá? Então, quais as certezas que eu tenho? Existem ligações de telemarketing. Beleza, isso é uma certeza. Cada ligação tem um custo. Seja num pacote ou seja individualmente, ela não tem um custo. É preciso que uma pessoa esteja ligando para oferecer o produto para esse cliente. E eu sei que meu produto vai custar R$9. Basicamente é isso. Suposições. Que normalmente, tá? As pessoas às vezes colocam suposições como certeza. Uma certeza, se eu fosse me entrevistar, seria que eu não gosto de receber ligações. Mas será que todo mundo é assim? Então, assim, normalmente as pessoas têm muito um viés de setar certezas baseadas em uma visão pessoal, e não necessariamente na informação que elas têm do cliente, numa informação de uma pesquisa de mercado, enfim. Então, aqui, como é que a gente começa a dividir isso? Certezas normalmente são afirmações em que tu já tenha informações e evidências sólidas, sejam através de um, sei lá, processo judicial que tu precisa fazer alguma coisa por causa de regulatório, ou porque tu tem uma pesquisa, tu tem entrevistas de mercado, e normalmente o pessoal de UX faz muito isso, com o UX Research. Então tu já sabe quais são as dores do teu cliente, do teu público-alvo que tu vai atender, baseado em evidências e informações. Suposições. Coisas abstratas, baseadas em opinião, baseadas em anedotas. Ah, não, porque comigo acontece isso, isso, isso. Porque com a minha avó, quando ligam para ela, acontece tal, tal coisa. Beleza. Qual é a representatividade da tua avó para todas as ligações de telemarketing? Talvez muito grande, talvez muito pequena, mas é uma suposição. E depois vem as dúvidas. Qual a idade de quem tem um telefone fixo, por exemplo? Existe um canal mais barato do que telefone? Qual a duração ideal de uma ligação? E quantas vezes a gente deve tentar ligar para o cliente? Ou seja, suposições tu consegue validar ou com experimento ou com pesquisa. Dúvidas, tu vai precisar de pesquisa necessariamente, seja a pesquisa que for, de UX, de mercado, entrevistas qualitativas, anedotas que tu coleta em rede social de cliente, mas tu vai precisar pesquisar em cima. Suposição, tu vai precisar validar. Dúvida, tu vai precisar pesquisar. A partir daqui, tu começa a desenhar a tua solução. Ok, eu sei que vou ter que fazer ligação, cada ligação tem tal custo. Depois da suposição, eu vou ter qual a certeza se as pessoas gostam ou não gostam, se são receptivos ao nosso pitch ou não, porque eu vou ter procurado alguma evidência para fazer o backup disso. E lá no final do Discovery eu vou resolver com pesquisa as minhas dúvidas e a partir disso eu vou montar uma solução. Uma outra, uma outra técnica muito usada é de Continuous Discovery, que é a que eu mais gosto, tá? Não sei se a letra está muito pequena, e se tiver eu posso dar uma lida em cada um dos bullets ali. Mas basicamente,
se vocês perceberem, a gente está usando aqui o Opportunity Solution Tree. Basicamente, ele, tá? Então, o outcome, as oportunidades e as soluções. E o que ele muda em relação à matriz CSD? Eu já fiz lá o Opportunity Solution Tree, eu jogo ele para cá e eu vou iterar nas oportunidades junto com o meu cliente. Então eu vou estar constantemente entrevistando e pesquisando sobre aquelas oportunidades e sobre o meu cliente e fazer muita experimentação. Então, enquanto a matriz CSD vai te dar um caminho e tu consegue determinar para onde tu quer ir, aqui tu vai ter muito mais hipóteses, onde tu vai ficar validando e validando e validando, tu vai ficar indo e voltando em cima de hipóteses. Quando tu testou uma hipótese e ela deu certo, principalmente se comparada com outra, talvez aquela ali se torne a única solução para o problema e tu não precisa mais, porque tu vai atingir o resultado esperado, tu não precisa mais iterar em cima daquilo. Tu vai para a próxima de um outro problema e fica repetindo. De tempos em tempos, tu tem que voltar aqui e revisar se aquela oportunidade ainda está resolvendo o problema ou se não existe alguma outra oportunidade que vá melhorar ainda aquele problema. Porque é muito difícil tu resolver 100% de um problema. Então aqui tu está em constante processo de discovery para sempre estar cuspindo soluções e para sempre estar atendendo às necessidades do teu cliente, que vão mudando, né? Então, se tu pensar, por exemplo, num banco, antes a necessidade do teu cliente era que tu tivesse uma agência que tu fosse até lá. O produto de banco depois se atualizou para tem vários bancos, Nubank, o Will Bank, C6, que não tem agência hoje. Então, assim, quando tem essa priorização, por exemplo, de tu não ter agência em um banco, tu tá definindo o teu público, tu tá sabendo qual problema tu quer endereçar, que é o problema para pessoas que têm um pouco mais de facilidade com tecnologia, que querem mais clareza sobre sobre sua vida financeira, mas tu tá deliberadamente deixando de lado quem precisa de agência. Tipo, tu precisa de agência? Cara, não é comigo. Vai procurar o Itaú, vai procurar o Bradesco. Tu quer só ver no app, gerenciar tudo e de repente ter um atendimento? Beleza, vem pro meu banco que o meu banco vai te dar essa experiência. Queria deixar aqui algumas recomendações de livros. Eu vou mandar depois o PDF para a Noelle para ela compartilhar com vocês. Tem algumas recomendações de livros aqui que falam bastante sobre isso. E alguns links também. Tem o meu LinkedIn e tem alguns vídeos e artigos bem interessantes sobre Product Management. E é isso, pessoal. Essa apresentação foi uma apresentação razoavelmente rápida, porque a gente não teve as perguntas ainda, mas eu estou ansioso para responder as perguntas de vocês. E o povo não mandou nada aqui, mas acho que vai abrir o microfone, é isso? Eu particularmente tenho uma questão aqui. Vamos lá. Otto, na questão do Discovery ali, tá? Ali tu comentou de algumas abordagens que tu realmente acha pertinente, tá? Em alguma situação, assim, dos Discoveries que tu já participou, já aconteceu do pessoal vir com ideias boas, mas que não são viáveis do ponto de vista do custo-benefício? Por exemplo, cara, tu tem uma solução perfeita, aquela solução é super aderente, resolve o problema, mas ela custa, sei lá, 300 milhões de dólares. Ela não é viável do ponto de vista financeiro, dependendo do projeto que está sendo colocado na mesa, né? Acontece muito isso nos discoveries que tu participa, cara? Ou do que teus times executam? Essa é uma boa pergunta, Perla. O que acontece? Eu acho que não é só a questão da viabilidade financeira, mas às vezes é a viabilidade de tempo também. Então, assim, eu já passei por projetos que precisava fazer uma redistribuição de tickets, tá? Uhum. E como que tu faz isso? Tem N formas de fazer. Então lá, o cara entra em contato com a Amazon para
reclamar que o e-book que ele comprou não está aparecendo. E ao mesmo tempo tem o cara que entra em contato com a Amazon porque o Kindle dele não está ligando. São 2 problemas de Kindle. Eu tenho que redistribuir esses chamados. Uhum. Como que eu posso fazer? Eu posso tacar um modelo de machine learning lá que vai entender o cara, vai ler a emoção dele, vai tacar ele para um agente que está mais calmo também, que está mais tranquilo, e que esse agente também tenha um melhor nível de satisfação. Só que isso vai custar talvez aí os 300 milhões de dólares e vai Sim. levar 4 anos para ficar pronto. Ou eu posso fazer uma solução no front-end do agente lá que fica pingando o serviço de tickets e vê se tem um ticket de Kindle e manda para aquele agente. Uma gambiarra total. Assim, que vai custar 10, sei lá, vai custar R$500 para fazer e eu consigo entregar semana que vem. As duas são 2 pontos bem extremos, tá? Sim. O ideal vai estar ali no meio, provavelmente mais puxando para o lado da solução de R$500. Mas tu tem que ver assim, se tu vai pegar a solução maior, o que tu quer construir? Tu quer resolver o problema rápido ou tu quer construir valor de longuíssimo prazo? E daí, de novo, vai para a empresa, vai para o objetivo de negócio, vai para o outcome que tu está setado. Já tive projetos que a gente está, por exemplo, priorizando em junho e tem que ser entregue até agosto. E muda toda a forma que alguma coisa é feita. E tu pensa, cara, 3 meses eu não vou conseguir entregar isso. Então tu parte daquela solução ideal e tu vai picotando ela em pedaços que enderecem o problema, talvez não vão resolver 100% do problema. Então às vezes tu tem um problema muito grande que tu vai diminuindo a solução até assim, não, beleza, eu vou atacar só essa parte do problema até agosto. Acontece muito com requisitos regulatórios, né? O Banco Central botou agora que Pix não vai precisar ter um mecanismo de devolução, por exemplo. Beleza, eu não fiz sistema esperando isso porque as especificações do Banco Central lá atrás não tinham. Agora eu tenho que pensar toda uma forma de fazer tracking das operações e como que eu vou fazer a devolução. Só que isso aí entra no ar daqui 15 dias. Tipo, a resolução do governo é para daqui 15 dias. O que eu vou fazer, provavelmente? Bolar uma solução de longo prazo, que eu vou estar construindo durante 1, 2 anos. Não, 1, 2 anos é muito tempo, mas um semestre. E eu vou pegar uma solução que vai resolver o problema, mas que eu sei que não é escalável, que eu sei que vai só tapar buraco, mas que eu preciso fazer razoavelmente rápido. Quase um hack daquele problema. Então isso é uma... Às vezes tu começa com uma coisa que vai se transformar em outra, ou tu só bota um tapa-buraco, mas vai depender muito do momento que está a tua empresa, da urgência, eu acho, muito mais do que dinheiro, sabe? Se pegar a Amazon, que tem dinheiro infinito, por exemplo, cara, projetos não focam em resultado financeiro, por incrível que pareça. É assim, daqui 5 anos, se a gente chegar no 0 a 0, tá ótimo. Então tu pode botar, sei lá, 1.000 desenvolvedores em cima de uma solução, que tá tudo bem. Uma empresa menor, que nem o Nubank, por exemplo, não é assim. É um pouco mais restrito a hora de fazer uma solução, assim, porque tipo assim, beleza, eu consigo atingir qual quantidade de usuários aqui? 40%. Tá, mas eu pretendo dobrar a minha quantidade de usuários ano que vem. Então vai ser só 20%. Só 20% é pouco. Então deixa eu botar isso daqui agora, essa solução de 20%, ou melhor, de 40% da massa que eu tenho agora, e já trabalhar numa nova versão daquilo, numa versão 2, que daí sim vai estar capaz de resolver 40% do público que eu espero ter ano que vem. Massa, massa. O André até mandou uma questão ali para pegar o gancho, né? E nesse caso de tapa-buraco, como fica a questão de experiência do usuário? A experiência do usuário é o mais importante, assim. Tu não pode impactar a experiência do usuário, porque senão tu pode perder cliente. Mas por debaixo dos panos, tu pode fazer várias coisas que vão, nessa solução temporária, resolver o problema.
E daí é muito importante o input de design, de UX, um buy-in da liderança e da gerência de que aquele temporário não vai ser definitivo, que esse também é um grande problema. De que assim, só tem que ter data para morrer uma solução temporária. Sabe? Tipo, ela vai entrar no ar dia 1º de outubro, ela morre dia 1º de dezembro. E vai, filho. Não, mas não. Dia 1º de dezembro alguém vai tirar do ar. Já faz outra. Porque se tu vai deixando aí, a gente vai fazendo aqui a outra. Nunca vai chegar lá. E se tu começa com uma experiência do usuário capenga, tu vai perder o usuário. Então eu diria que se você fazer um triângulo de priorização, assim, o que tu precisa ficar no topo, assim, é a experiência do usuário. Depois, escalabilidade, tá usando as melhores práticas, é uma coisa que conecta com os teus outros produtos, com a tua estratégia de produto, tanto da tua business unit quanto da empresa. Cara, não se preocupa muito com isso agora, mas depois, sim. Por exemplo, eu já botei muita coisa no ar, em soluções temporárias, que não foi implementado o tracking de dados. E isso, se fosse a solução definitiva, seria horrível. Mas na hora de priorizar o que a gente entregaria para cumprir um prazo, eu foquei, beleza, vamos focar na experiência do usuário e algo que a gente consiga entregar daqui a 2 meses. Dados, a gente vai ter na solução definitiva pelo resto da vida. Então a gente pode abrir mão de 2 meses, sabe? É mais ou menos nesse... Tem que ficar equilibrando assim, o que tu quer entregar. Assim. Show. E tu melhor do que eu, com certeza já passou por alguns projetos aí que o paliativo se torna definitivo, né? Só que ali na frente o negócio acaba crescendo de uma forma que não é sustentável, né? E aí o cara parte para uma reescrita de código e revisita muitos itens, né? Mas aí aproveitando, Otto, nesse gancho também, é uma dúvida minha, né? Por exemplo, a gente sabe que as áreas de negócio, e aí independentemente do segmento, tá? A gente sabe que as áreas de negócio sempre têm muita expectativa sobre a entrega de valor de algum determinado software. Acontece muito nas tuas priorizações aí do dia a dia da Nubank ou dos teus times, de vocês receberem uma expectativa gigantesca para entregar valor de um negócio gigantesco e vocês acabam quebrando isso em entregas menores. Como é que o time lida com isso sobre a questão de ter entrega e valor? Por exemplo, os caras pediram para você entregar a funcionalidade que domine o mundo, mas vocês ali nas quebras viram que, eu vou dominar primeiro, sei lá, o Brasil, para depois ir para os outros demais países, né? Como é que fica a expectativa do time quanto a isso? Entendido pelo time que, conseguimos entregar valor de fato, ou o time fica tipo, mas a gente deveria ter dominado o planeta todo? Tu diz do time de desenvolvimento de produto ou do time de negócio? Do time de negócio. Tá. Eu diria até que assim, eu vou meter o time de desenvolvimento que não está nessa tua pergunta, mas eu acho que é importante. Tá? Vambora. O papel do PM, nesse caso, é não falar para o time de desenvolvimento que o objetivo é tão grande assim. Ele tem que segurar nos ombros essa pressão e junto com a priorização dizer, a gente quer entregar, a gente quer dominar o Brasil. Uhum. Se não der o Brasil, o Uruguai, que é menorzinho, a gente talvez consiga ali na força bruta. Mas tu passa para o time que vai executar uma coisa palpável, uma coisa que é entregável, que não é quero dominar o mundo. Para o negócio, tu vai envolver nesse processo de discovery e nas matrizes de CSD e na Opportunity Solution Tree para ver que, por exemplo, tu tem que resolver muitos problemas de muitos clientes diferentes para dominar o mundo. Mas talvez o problema do Brasil eu já consiga resolver. E conforme eu for aprendendo com esse problema, eu estico para outro e adapto. E o que acontece muito, assim, né? Às vezes o time de negócio ele fica muito afastado do time de desenvolvimento e não, o time de produto ali ele só faz o meio de campo, mas ele não age gerenciando os stakeholders, digamos assim. Ele só pega, não,
porque marketing quer dominar o mundo. Então, beleza. Vem aqui, cara, a gente quer dominar o mundo, assim, a gente vai ter que fazer a solução, desenvolvam aí, assim, eu acho que tem que fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui. Acontece muito. O que acontece com isso? Tu tá fazendo uma promessa acima do que tu vai realmente conseguir entregar. E fica essa eterna frustração, esse eterno vai e vem, assim, sabe? Tipo, cara, mas eu queria isso e agora veio aquilo. Eu queria não sei o que e veio não sei o que. Quando tu envolve o time de marketing, o time de negócios, o time, sei lá, diretoria executiva, no teu processo de discovery, tu tá mostrando para eles quais são os desafios para chegar naquilo. E daí fica muito mais fácil tu negociar, entendeu? Sim. Tu dizer, olha só, lembra aquilo que a gente falou que a gente teria que reconstruir toda a plataforma de, sei lá, de chamados para atender esse serviço, para atender essa necessidade? Pois é, lá é muito grande, a gente vai ter que cortar, mas a gente talvez possa criar uma versão dessa plataforma que é um pouco menor, mas que vai atender o Brasil, daí a gente executa no Brasil. Massa. Porque isso eu consigo te entregar até o ano que vem, sabe? Mas Sim. entregar o mundo inteiro, não. E aí, agora tu vai entender por que eu estou perguntando isso, tá? Nós temos um desafio aqui no nosso Haka que ele tem uma amplitude gigantesca. Então, que eu até passo para os times aí, possivelmente a galera que está aqui vai acabar participando do Haka, né? Nas soluções, a gente pode vislumbrar algo grande, mas na entrega de fato dos artefatos, de fluxos, enfim, que vai ser material gerado no final de semana que a gente vai executar o Haka, possivelmente os times vão pegar um pedacinho daquela amplitude toda e mostrar como aquele pedacinho pode desencadear em soluções de maior magnitude, né? Então, foi mais ou menos nessa linha aí que eu fiz o questionamento. Como é que um negócio com uma amplitude grande vai sendo quebrado em coisas menores? Porque eu acho que já é totalmente conectado com o final de semana que a gente vai ter do Hackathon, né? Eu posso te dar um exemplo, assim, esse problema que eu tive, né, para resolver, que era acessibilidade. O app do Nubank precisa ser mais acessível. Beleza, eu poderia. Tem tanta coisa para fazer nesse tema que É tu muito nunca amplo, vai né, cara? chegar. Beleza, eu quero uma versão do app do Nubank para cego, por exemplo, ao invés de só me basear nas APIs lá que a Apple ou o Google já tem, que leem a tela, eu quero daqui a pouco uma solução com feedback háptico ali no celular que vai dizendo para a pessoa mais ou menos onde é que ela está, que consegue fazer um mini braille ali no dedo da pessoa mostrando as coisas. Eu quero daqui a pouco só aumentar o contraste, eu ter uma opção de alto contraste para quem não enxerga bem, eu quero ter uma opção com outras cores para quem é daltônico, eu quero ter canal de vídeo para quem tem surdez, eu quero. O que eu quero? Sim. Resolver tudo isso é muito grande. E provavelmente quando tu chegar no final disso, tu já vai ter outros problemas para resolver. Tu nunca. É o coelho correndo atrás da cenoura, assim, tu nunca vai chegar. Então, tu escolhe. O que a gente fez, por exemplo? Beleza. Os clientes que precisam de soluções de acessibilidade. Qual que tem maior volume de contato? Clientes surdos. Beleza. Os clientes surdos, qual é a maior dificuldade deles? Daí é uma coisa até que eu não sei se você sabe, mas foi um conhecimento que eu adquiri durante o Discovery. As pessoas que são alfabetizadas em Libras, elas não são alfabetizadas em português. Então, elas têm muita dificuldade de ler textos muito longos ou de escrever textos muito longos. Então, tu pega a transcrição de chats, por exemplo, de pessoas com essa dificuldade, cara, parece uma criança falando assim às vezes. E isso dá, por exemplo, o modelo de machine learning, ela pegava como se fosse fraude, sabe? Tipo, não, essa pessoa tem 32 anos, mas ela tá falando que nem uma criança, isso aqui é uma fraude. E às vezes nem deixava o chamado ir para frente. Então Curioso, cara. as pessoas estavam com problemas e não conseguiam resolver, não conseguiam nem entrar em contato com pessoas para resolver. Beleza, elas não conseguem falar com alguém que entende elas não conseguem ser compreendidas e a gente não tem um canal para isso. O que a gente pode fazer? Cara, 1000 soluções para esse problema, de novo, assim, sabe? Ter, sei lá, uma agenda que as pessoas vão lá e botam um horário para a gente ter alguém que saiba Libras e atenda essas pessoas.
A gente tem um canal de vídeo, a gente tem um canal que tem voice transcript, que a pessoa está falando e está traduzindo automaticamente para Libras e vai mostrando na tela. O que a gente vai fazer? Qual é a solução que a gente vai tomar? E daí tu vai para esse desafio que tu trouxe, assim, sabe? O que é mais caro fazer? O que é mais rápido? O que atende o cliente melhor? Daí, de novo, com uma pergunta lá, qual é a melhor UX? O que vai encantar o cliente quando ele está tocando naquilo ali? Daí, como é que tu valida isso? Faz protótipos, mostra para o cliente, entrevista, pega retorno, tu vê assim, 3, 4 clientes não gostam de tal coisa, ficou difícil de ler, beleza, volta, desenha, volta para o cliente novo. Isso aqui agora tá bom? Não, agora tá bom, beleza, vamos fazer isso. Daí tu lança a primeira versão, então tu entrevistou lá 6, 7 usuários, agora tu vai mostrar para 2.000, 3.000 e tu vai coletar feedback. Baseado nisso, tu vai ter que fazer correções provavelmente. Tu vai lá e vai botar para 50.000. 50.000 vão ter mais. E daí tu vai. Que daí volta para aquele processo de continuous discovery. Assim, né? Porque um produto nunca está pronto. Ele sempre precisa de evolução, ele sempre precisa de alguma coisa. Muito bom, cara. Pô, muito obrigado pela resposta aí. Acho que é contigo aí. Perfeito, eu quero dar um feedback muito massa que eu joguei lá no chat interno, que voltou workplace também, pessoal, graças a Deus. E daí eu mandei, então sem dúvidas, como assim, né? E a Jéssica respondeu, o Otto explica muito bem, eu não tenho dúvidas. Óbvio. Muito obrigado. Ela estava esperando que eu pegasse e fosse falar, fazer perguntas até não poder mais, porque normalmente me indago bastante. Eu não tenho perguntas, foi tão bem explicado. É muito didático, né? Eu fui no foco, extremamente didático. Perfeito. Então, né?